O que é um dogma? Um dogma é um ponto doutrinário, uma doutrina que as pessoas criam em cima de um versículo, que o versículo não está falando nada sobre aquilo e as pessoas interpretam que está falando, fundam a doutrina em cima do versículo, mas aquilo vai contra o restante das Escrituras. Então fica como um dogma isolado, o versículo não está falando aquilo e você diz que está, mesmo que aquela ideia vá contra o restante das Escrituras, como é o que fizeram de São João capítulo 2, versículo, a partir do verso 1. Jesus estava numa festa de casamento em Canaã, e aí a Bíblia diz que o vinho acabou, e disseram, acabou o vinho, e Maria disse, acabou o vinho. Jesus disse, que tenho eu contigo, mulher? Minha hora não é chegada. Então ela disse para aquelas pessoas, fazei tudo o que eles vos disser. Agora a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A mediação só pode ser feita pelo Cordeiro, porque no Velho Testamento, no judaísmo, a mediação era feita através de um cordeiro que morria e derramava o seu sangue. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, deixou de ser aquele cordeiro natural e passou a ser Cristo. Então é impossível Maria ser mediadora, é impossível qualquer outra pessoa ser mediador, porque tem que ser pelo sangue do cordeiro derramado, e o sangue não pode ser qualquer sangue, tem que ser o sangue de Deus, como Paulo disse em Atos capítulo 20, ele diz, apacentai o rebanho de Deus, o qual ele resgatou com seu próprio sangue, porque aquele sangue que corria nas veias de Jesus era sangue de Deus, porque o pai dele era Deus. Então, quando nós dizemos que São João 2 está dizendo que Maria é intercessora, nós vamos contra todo esse princípio bíblico. Então, isso aqui é um dogma. Um dogma ele vai contra tudo. Ele não cabe naquele lugar, mas ele está ali porque as pessoas querem que esteja, embora aquilo destrua todo o restante das Escrituras e vá contra tudo que a Bíblia diz, ele é colocado ali. Isso é um dogma. A mesma coisa, Mateus 16, que diz, Jesus disse para Pedro, quem diz os homens que eu sou? E diz, um diz que tu é Elias, outro um dos profetas, diz, e tu é o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus se alegra muito com Pedro e diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai, que é o Espírito Santo. Eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Foi isso que Jesus diz. E logo em seguida, no capítulo 18, Jesus fala a mesma coisa já não só para Pedro, mas para todos os apóstolos, dizendo que o que eles ligassem na terra estava sendo ligado no céu, desde que eles concordassem. A mesma coisa que falou ali para Pedro no capítulo 16, depois fala para todos. E a pessoa simplesmente diz, isso aí significa que Pedro é papa. Aí você pergunta, onde é que está a palavra papa na Bíblia? E diz, Mateus 16, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Mas ali não está dizendo, tu és papa. Não, simplesmente é um dogma que vai contra o resto das Escrituras. Isso é dogma. Agora, em Isaías 40, diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Depois você vê João Batista lá em São João 1 dizendo que ele estava lá, em Isaías 40. Quando perguntaram, quem és tu? Ele disse, eu sou aquele de Isaías 40, sou a voz do que clama no deserto. Mas lá não está dizendo, João Batista, preparai o caminho do Senhor. Então alguém podia, algum opositor dele, podia dizer, você está dizendo que você está em Isaías 40, mas ali não fala em você, ali não cita o seu nome. Não citava não. Mas João Batista foi vindicado como sendo aquele
porque existe essa questão da vindicação. O nome dele não estava lá, mas a vida dele, o ministério dele vindicou que ele era aquilo lá. E aquilo não ia contra o restante das Escrituras. Aquilo encaixa com as Escrituras, porque você sabe que tem que vir um para preparar o caminho do Senhor. Jesus, da mesma forma. Jesus não existia no Velho Testamento nenhuma Escritura dizendo: uma virgem conceberá, dará à luz um filho, seu nome vai ser Jesus. Não. Então, se alguém perguntasse: me mostra você na Bíblia, Jesus, ele ia dizer: eu sou aquele de Isaías 9, verso 6, uma virgem conceberá, dará à luz um filho. Pois é, Jesus, mas ali não está dizendo o teu nome, não está dizendo o nome dele vai ser Jesus. Então, por que você diz que você é aquele? Aí Jesus ia mostrar o quê? A vindicação do ministério dele. Não tem ninguém no mundo que se encaixa naquilo ali a não ser Jesus. Não tem. 2000 anos tem se passado e o ministério de Jesus se encaixa ali. Então, só que o dogma da Trindade também é um dogma colocado em cima de Mateus 28, 19. Mateus 28, 19 diz: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que o versículo diz. O versículo não diz assim: ide, fazer discípulos de toda a nação, batizando no nome da Santíssima Trindade, que são 3 pessoas distintas, que é um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. Não diz isso. Aliás, apenas diz para ir fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em Lucas 24, 47, Lucas explica que Mateus estava se referindo ao nome de Jesus. Porque Lucas diz, a mesma escritura, ele se referiu ao mesmo versículo, dizendo que Jesus falou para ir por todas as nações, fazer discípulos e apregoar o arrependimento dos pecados em seu nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, por isso que os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, as pessoas pegaram e criaram o dogma da Trindade e colocaram em cima do versículo, em cima de Mateus 28, 19. E isso é uma coisa que vai contra o restante das Escrituras. Por quê? Não pode existir um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, pois a Bíblia diz que há um só Deus e Pai de todos. E a Bíblia nem sequer em nenhum dos seus versículos cita a palavra Deus Filho. Então a doutrina da Trindade é um dogma igual àquele que fizeram de Pedro ser Papa e de Maria ser mediadora em São João 2. É um dogma que vai contra o resto das Escrituras, que não é vindicado pela palavra, não se encaixa na palavra, é um corpo estranho, que não dá certo ali, porque é impossível existir um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. É possível existir Pai, Filho e Espírito Santo, que é 3 manifestações do mesmo Deus, mas um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo vai contra o restante da Bíblia, que diz há um só Deus e Pai de todos, vai contra o restante da Bíblia, que diz eu sou o Senhor e fora de mim não há Deus. Vai contra todos os princípios da Bíblia. Então isso é um dogma que não é dali, foi colocado ali à força. Então isso é dogma. Agora, Malaquias 4, verso 5, nós encontramos a profecia de um Elias que vem antes do grande dia terrível do Senhor. E você pode dizer, aí está também um dogma, né? Porque vocês creem que o irmão Brana é este Elias para os gentios. Só que ainda bem que nós olhando para o mundo denominacional hoje, vendo a situação do cristianismo, entre aspas, nós vemos da mesma forma que João Batista, em Isaías 40, verso 3, que o nome dele não está lá, mas ele diz que ele era aquilo ali, e o ministério dele é vindicado pela Bíblia e encaixa ali. Jesus também, que não está, o seu nome não está em Isaías capítulo 9, verso 6, ali apenas diz, uma virgem conceberá, dará à luz um filho, mas não diz que será seu nome Jesus, mas o Jesus é vindicado e você tem certeza que ele se encaixa ali. Hoje, com a situação do mundo religioso, assim chamado cristãos, entre aspas, caído, apodrecido, adorando o dogma da Trindade, e nós lemos as mensagens do irmão Brana e vemos
que não há nada mais perfeito, e isso vindica o irmão Brana como estando naquele versículo, e isso não é um dogma, porque aquele versículo não vai contra o restante das escrituras. Como, por exemplo, eles podem dizer, mas vai sim, porque a Bíblia diz que não tem profeta depois de João Batista. Este versículo você interpretou errado, porque, na verdade, a palavra duraram nem se encontra em Mateus 16:16. Ali não diz a lei os profetas duraram até João. A palavra duraram, nos textos originais, não existe. Na verdade, é como está em Mateus, capítulo 11, verso 13, que diz a lei os profetas até João testificaram, o que significa a mesma coisa que dizer até aqui o Senhor nos ajudou. Não significa que o Senhor não vai nos ajudar mais, mas até aqui a lei os profetas até João testificaram, não significa que não vai testificar mais. E a prova disso é que encontramos Jesus depois de João Batista, que Moisés disse que ele era um profeta semelhante a ele. Encontramos Ágabo em Atos 11:27, que a Bíblia diz que era profeta. Encontramos Jesus prometendo a vinda de profetas em Mateus 23:34. E então isso prova que estamos certos, que na verdade os denominacionais interpretaram errado São Lucas 16, a lei e os profetas durar até João. Malaquias 4, verso 5, crer que o irmão Brana está ali não é um dogma. Por quê? Porque o ministério do irmão Brana é vindicado por aquilo, se encaixa nas escrituras. Você olha em volta e não vê ninguém que esteja pregando a divindade explicada, como a mensagem do profeta explica. Ninguém que esteja defendendo o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Como o profeta explica, os unicistas batizam só em nome de Jesus. Os unicistas não tiveram a revelação da divindade. Você não encontra ninguém que explique o que aconteceu para aquele asqueroso do Caim aparecer no mundo, como o profeta William Branham explica. Ninguém explica predestinação como ele, nem Calvino, porque as pessoas nos acusam dizendo que somos calvinistas. Nem Calvino explicou, o irmão Branham explica a predestinação completamente diferente. Predestinação não é Deus dizendo assim, eu vou te salvar e tu eu não vou, não. Predestinação é Deus amando todo mundo e desejando salvar todo mundo, mas por ele ser onisciente e pela sua presciência, ele sabe quem vai entrar no céu e quem não vai. Esta é a predestinação ensinada pelo irmão Branham, não porque Deus é mau, mas porque a própria pessoa vai escolher o caminho errado e Deus sabe que ele vai escolher por sua presciência. Então, você que conhece a mensagem, não os opositores, que os opositores não entenderam nada. É por isso que eles estão fazendo essa bagunça e passando vergonha, né? Porque o canal Larido do Rei e outros irmãos estão desmascarando e mostrando que eles que não entenderam a mensagem. Então, perfeito, irmão. O que é um dogma? Um dogma, ele vai contra o restante das escrituras, mas a revelação, que também é parecido, não espere. No tempo de João Batista, quando não existia ainda o Novo Testamento, não espere encontrar o nome de João Batista em Isaías 40, em Malaquias 3, que é onde fala nele, não tem, o nome dele não está lá. Não espere encontrar o nome de Jesus na Bíblia, ali em Isaías 9, verso 6, em Isaías 53, você não vai encontrar o nome de Jesus ali. Tem depois, porque os discípulos dele escreveram o Novo Testamento. Mas quando ele estava na terra, ele não podia provar que o nome dele estava na Bíblia. No entanto, o ministério desses homens, de Jesus e de João Batista, foram vindicados e encaixou com aquele versículo. Então, da mesma forma, hoje o William Branham se encaixa com Malaquias 4, verso 5. O William Branham se encaixa com São Lucas 17:30. O William Branham se encaixa com Apocalipse 10, verso 7, é vindicado, o ministério é vindicado. Não precisa você ficar gritando e dizer, não, Deus está dizendo que é simples e naturalmente. Então, mas a doutrina, o dogma da Trindade, que Deus é 3 pessoas distintas, não encaixa. É como um câncer num corpo, o câncer não é dali, ele está ali, mas não é o lugar dele. Vai contra o restante da Bíblia. Que ideia de existir um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo? Não existe isso. O dogma está ali, como nós dizemos, de enxerido,
mas não pertence àquele versículo.